A graça e a paz de Jesus. Hoje eu quero trazer a palavra em Atos capítulo 16. E essa palavra fala de quando o Espírito Santo de Deus nos impede de fazer algo. Quando ele está querendo mudar a nossa rota, quando ele quer nos dar uma nova direção. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós estamos diante da Tua presença e te rendemos graças, Senhor, por podermos estar na Tua presença. Senhor, nos ensina a Tua palavra. Fala conosco, nós somos dependentes de Ti, precisamos ouvir, aprender com o Senhor. Espírito Santo, fala por meio da minha vida, coloca as palavras na minha boca. Senhor, traz à memória o que é para ser dito e seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Atos, capítulo 16, eu vou ler a partir do versículo 5, diz: De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus lhe não permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Olha que interessante. Paulo ia anunciar o Evangelho. Ele estava com a intenção de ir para a Ásia. Só que o Espírito de Deus tinha uma missão para ele, que ele fosse à Macedônia. E o Espírito o impedia de prosseguir a viagem. Por quê? Porque não era para ele ir naquele tempo para a Ásia, e sim para a Macedônia. Então, quando eles estão em Troade, à noite, o Senhor dá a visão, dá uma visão a Paulo, e lhe mostra um varão da Macedônia dizendo: venha, né, e nos ajude. Então, Paulo concluiu que o Senhor, o Espírito de Deus, queria que eles anunciassem o Evangelho na Macedônia. E obedeceram e seguiram. Eu quero dizer para você que nem sempre os impedimentos são do maligno, nem sempre as dificuldades, as circunstâncias contrárias são do maligno. Às vezes é o Senhor te dando uma direção diferente, te dando um rumo diferente. Então, preste atenção, peça direção a Deus e Ele te dará a resposta. Eu digo isso porque eu comecei a ter muito impedimento. Eu sempre gravava lives, estava constantemente, todos os dias, gravando lives. Na verdade, não é gravado, né? Eu entrava em uma live e fazia o ao vivo. Até que eu comecei a ter muita dificuldade. Não era uma dificuldade que vinha de mim, eram coisas externas que impediam de eu estar na live. Coisas que eu não tinha controle. Até que eu fui ao Senhor e eu falei: Senhor, é o Senhor? Se for o Senhor, ministra ao meu coração, fala comigo. E Deus ministrou, e Deus me direcionou. O que eu quero te dizer é, se você está num rumo, pergunte ao Senhor se é Ele que está te impedindo, se Ele tem um propósito de te direcionar para outro lugar, ou se é sim o maligno se levantando. Porque se for o maligno, com oração e confiando no Senhor, ele vai ser derrotado, ele não vai conseguir impedir a obra que Deus colocou nas suas mãos, aquilo que Deus te deu como missão para fazer. Mas se não é o maligno, se é o Espírito de Deus, aí não tem como, a gente pode tentar e não vai conseguir. Então vá para o Senhor e peça direção ao Senhor. Talvez o Senhor te trouxe a esse vídeo já como uma resposta para dizer: olha, eu tenho algo diferente para você. Essa circunstância que está dando tão errado é porque tem um novo passo, uma nova direção
Paulo tinha uma nova direção. Como eu disse, não que ele não fosse pregar na Ásia, ele iria, mas não era aquele tempo, porque era tempo dele ir à Macedônia. E ele foi e obedeceu. E lá vidas se renderam ao Senhor. Houve dificuldades? Houve. Paulo e Silas foram presos. Mas também aquela prisão e as amarras caíram por terra. E houve salvação na vida daquele homem que era o carcereiro e da casa, da família dele. Houve salvação no meio daquele povo. Então, quando Deus te direcionar, quando o Espírito de Deus, de certa forma, te impedir de algo, só vá para o Senhor e peça a Ele: Senhor, o que tu queres que eu faça? Para onde eu vou? Como eu faço? E o Senhor te direcionará. Amém? Da forma que Ele quiser, seja por visões, seja falando, seja uma testificação interna, seja usando uma pessoa para falar contigo. O Senhor tem muitas maneiras de se revelar a nós. Ele tem muitas maneiras de falar conosco. Amém? E a circunstância é uma delas. Então, quando tudo vai errado, pare um pouco, se volte para Deus, pergunte ao Senhor e espere a resposta dele. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, obrigada, Senhor, por nos direcionar. Que nós sejamos, Senhor Deus, obedientes à Tua voz, assim como Paulo se direcionou para o lugar que o Senhor queria. Que não venhamos lutar contra a Tua vontade, que possamos fazer aquilo que agrada ao Teu coração, aquilo que o Senhor tem para o tempo de hoje, para cada um de nós, Senhor. Senhor, eu também te peço ricas bênçãos dos céus sobre a vida de cada lar aqui representado. Que o Senhor possa abençoar o teu povo, repreender toda enfermidade, lançar fora todo medo, encher, Senhor, o teu povo do teu Santo Espírito. E que possamos, Senhor, estar bem atentos à tua voz. Que possamos, Senhor Deus, receber a tua palavra com alegria e guardá-la bem fundo no nosso coração. Que possamos, Senhor, ser ouvintes e praticantes da Tua palavra, sermos conduzidos pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.